Tragédia na nossa região, um caso que aconteceu em Dourado. Um idoso acabou matando a esposa a facadas e depois praticando suicídio. Marcelo Boioli, vamos aos detalhes desse caso. Exatamente, Chico, isso aconteceu na manhã de sábado. A informação chegou pra gente um pouco mais atrasada, porque na verdade os boletins de ocorrência de Dourado são registrados por São Carlos, na verdade, né? Isso aconteceu na manhã de sábado, na rua Batista Buzite, no bairro Jardim Aeroporto, lá em Dourado, quando Wanda Aparecida da Silva Luiz, de 58 anos, foi esfaqueada pelo autor de 66 anos. Segundo informações, Chico, a polícia militar foi acionada porque um vizinho escutou o casal discutindo, o marido com muitos ciúmes da mulher que estava no TikTok, segundo informações ali, numa rede social, vendo a rede social. Ele, com muitos ciúmes, teria pego essa faca e esfaqueado a vítima diversas vezes. Em seguida, ele correu da casa para um terreno baldio e acabou dando facadas no próprio pescoço. Pelo menos esse é o relato das testemunhas que estiveram ali no local. A polícia militar foi acionada, acabou encontrando a vítima ainda com vida. Ela foi socorrida, o autor, né, ainda com vida, vítima do próprio esfaqueamento, foi levado justamente para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Esse crime bárbaro, essa situação, essa tragédia aconteceu justamente por conta de ciúmes, segundo as testemunhas, Chico. Infelizmente, né, um relacionamento onde não há confiança, onde não há uma estrutura, termina dessa forma, né? Porque a mulher estava vendo vídeos, a informação é que nesse aplicativo, como o Marcelo Boioli citou, essa rede social, que é o TikTok, o homem ficou enfurecido, revoltado, resolveu esfaquear a mulher, depois percebeu, né, o que tinha feito, né, a caca que tinha feito na vida e resolveu tirar a própria vida. Que situação lamentável, né? Como casos como esses poderiam ser resolvidos de uma maneira muito mais fácil se houvesse o diálogo, se houvesse a conversa, né? Se os casais procurassem, né, quando o casamento já está se deteriorando, Rodolfo, ter uma conversa, ter um diálogo, procurar uma ajuda, porque para chegar a esse ponto não foi a partir de sábado. A coisa já vinha se desgastando há muito tempo. A confiança entre os dois já não existia mais. E aí, infelizmente, o resultado é esse. Lamentável essa situação, né? Mais uma situação trágica, onde, infelizmente, ambos acabaram morrendo. Claro que é uma situação bastante triste para essa mulher, né? Vítima de feminicídio, sim, ela foi assassinada. E depois, nós não sabemos a motivação do seu companheiro, mas provavelmente, né, por remorso ou por ressentimento, ou até com medo de represária mesmo, acabou tirando a sua própria vida. Eu sempre digo que, diante de uma crise no matrimônio, é importante procurar ajuda, procurar pessoas que possam colaborar, não é? Você, sobretudo, que tem condições, pode procurar uma ajuda psicológica, uma terapia, não é? Você que frequenta alguma denominação religiosa, seja ela qual for, tem o seu líder religioso que pode colaborar, que pode ajudar, né? Seja padre, pastor, seja as pessoas do centro espírita, como eu disse, de qualquer denominação religiosa, né? Você que casou nessa denominação religiosa, é importante você procurar essa ajuda, né? Para que você possa abrir o coração e dizer de fato que você está precisando de ajuda, que o casamento já não está indo lá tão bem assim, e isso pode fazer uma diferença enorme. E olha, eu fico vendo hoje, não é? Sobretudo eu que trabalho com muitas famílias, casais, as brigas são cada vez mais recorrentes e por motivos mais inúteis, né? Fúteis, motivos banais acabam chegando ao ponto da separação. Então, às vezes, detalhes, coisas pequenas do dia a dia, nós percebemos que os casais acabam desistindo desse projeto de vida que é um casamento, que é a família, não é, que são os filhos, que é o amor que existe entre eles. Agora, o respeito, quando acabou o respeito, quando acabou o amor, não é, aí de fato já não existe mais o casamento, mas é importante sempre procurar ajuda. É muito importante. A gente percebe, essa mulher foi vítima de um motivo, a princípio, fútil, banal. Muito grave isso, Maria. Sem dúvida, Rodolfo, muito, muito grave. Agora, existe aquele ciúme que é o ciúme saudável, né? Onde o casal ali começam a fazer
brincadeirinhas, né, relacionados ao ciúme. Mas quando o ciúme perde o controle, aí isso vira uma doença, né? Provavelmente esse homem ficou cego aí em função de alguma situação e acabou cometendo esse crime. Lembrando que essa tragédia em Dourado, esse homem, né, que matou a esposa era um idoso. Então, possivelmente um relacionamento de longo prazo, talvez, né? Não sabemos exatamente as circunstâncias, mas de fato uma situação lamentável e em total desespero acabou matando a esposa e também tirando a própria vida. Uma situação muito, muito triste, mas é preciso sim ter uma atenção em relação a essas doenças mentais que nós já comentamos aqui no começo do jornal, porque o ciúme faz parte disso tudo, né? Não deixa de ser aí um problema, uma doença que precisa sim ser tratada. E por isso que quando a gente fala, sim, vem aumentando os casos de feminicídio e a gente fala, né? Além do aumento nesse tipo de casos, nós temos um problema em que os municípios médios e pequenos não têm uma estrutura de atendimento, uma rede de proteção a essas mulheres. Agora, nem de prevenção, Chico. Nem de prevenção. Eu acho que é o mais. Eu ia chegar lá. Por que eu ia chegar lá, Rodolfo? Eu acho que os municípios precisariam ter uma estrutura de atendimento psicológico para casais. Sim. Né? Mas, inclusive, estimular o casal, quando perceber que o ciclo do relacionamento está se rompendo, buscar ajuda. Porque quando chega a essa situação de feminicídio, é porque o casamento já está há muito tempo deteriorado. O relacionamento já acabou, né? O bom relacionamento. Então, agora você vê, né, Chico? Por exemplo, nós não temos atendimento psicológico na rede pública efetivo para pessoas dependentes químicos, que é uma situação gravíssima, para alcoólatras, para assistir as famílias que têm pessoas vítimas do álcool, alcoólatras dentro de casa, que são violentos, que agridem a mulher, os filhos, né? Também casos de drogadição. Nós não temos na rede pública, né, instrumentos que conseguem dar conta dessa demanda ou de prevenir, não é, tudo isso. Nós não temos. Temos sim, temos o CAPS, mas o CAPS trabalha com o drogado, com o alcoólatra, e não é tão efetivo assim, porque a abordagem é mais social do que psicológica. O método é diferente. Agora nós não temos, Rodolfo, em razão daquilo que eu falei lá atrás no programa. Falta de gestão. Incompetência, falta de gestão. E falta colocar isso como prioridade. Falta colocar como dinheiro no Brasil se consegue, se assim quiserem. Basta reduzir valores de emendas, as chamadas emendas PIX, as emendas de bancadas, as emendas individuais, ter mais gestão com o dinheiro público. Por isso que eu me posicionei contra as emendas impositivas, os 2% do orçamento para vereadores de Araraquara, porque vai gerar mais interesse de reduto político, reduto eleitoral, do que realmente políticas públicas. Eu acredito nisso. Sim. Eu acredito nisso. O desenvolvimento de políticas públicas, a boa aplicabilidade dos recursos públicos, a gente tem que deixar para o executivo e fazer a fiscalização. O papel do vereador é fiscalizar, como do parlamentar lá no Congresso Nacional. E aí, se não está sendo bem aplicado, aí sim, faz a denúncia no Ministério Público, Tribunal de Contas. Tem os órgãos fiscalizadores para isso. Agora, se a gente tivesse uma estrutura que conseguisse chegar a esses casais que começaram a perceber que o relacionamento está indo para o buraco, não chegaríamos a uma situação como essa. Talvez esse homem tivesse tido uma conscientização antes, se o atendimento psicológico tivesse chegado para esse casal. Porque toda pessoa está sujeita, né, Chico? Toda pessoa está sujeita à crise, todo casamento está sujeito à crise. Nós estamos aqui na bancada, não é? Do Jornal da Morada, nós podemos um dia passar por uma síndrome do pânico, uma depressão, nós não estamos imunes, nenhum ser humano está imune a nenhuma doença emocional, uma doença psicológica, uma síndrome, por exemplo. Vocês que são casados não estão imunes de uma crise dentro do matrimônio. Agora, precisa sim de políticas públicas e precisa sim de colocar essas questões todas como prioridade, porque é isso que está corrompendo e destruindo boa parte da sociedade. Essas doenças todas e esses extremos. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde as extremidades estão latentes.
Eu resolvo o meu problema emocional com as minhas próprias mãos. Eu tiro a vida do outro porque eu não quero ver o outro feliz. Não quero ver a minha companheira seguindo a sua vida feliz, com outra possibilidade de casamento. Não é? Eu não quero ver o meu filho fazendo isso ou aquilo, então eu vou lá e tiro a vida do meu filho. O filho tira a vida do pai porque não aceita não do pai. Hoje é uma dificuldade na aceitação de não pode, então vai lá e tira a vida do próprio pai, da própria mãe. Não é? Então, ou seja, a sociedade está doente, nós precisamos de políticas públicas que colocam todas essas questões no centro da discussão e como prioridades.